Vamos orar pelo João. Senhor, nós cremos na Tua presença aqui, porque a Tua palavra diz que Jesus passeia no meio da igreja. Então, é com alegria, Senhor, que nós sentimos a Tua presença aqui, a Tua presença gloriosa, como nós cantamos, admirável, poderosa, mansa e humilde. Então, Senhor, que essa Tua presença venha tocar a cada um de nós, ó Pai, através da Tua palavra que vai ser ministrada pelo João. Que o Senhor possa usá-lo com poder, com graça, com autoridade, para que a Tua palavra venha no nosso coração e faça a divisão da alma e do espírito, Senhor, trazendo liberdade, transformação das nossas vidas, Pai, porque é isso que nós precisamos, ficar mais parecidos com Jesus. Então, Senhor, usa o João como um vaso nas Tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Muito bem. É um privilégio usar esse púlpito para pregar a palavra de Deus. A gente sempre faz com que todos participem, e quando chega a nossa vez é uma alegria, é um privilégio, né? Então nós, nessa manhã, queremos falar a respeito do livro de Ruth e trazer para nós essa consciência ou essa percepção que a história de Ruth e de Noemi, ela é parecida com a nossa história. Nós podemos tirar proveito dessa história da Bíblia. Aliás, um dos livros mais... Eu não tinha esse conhecimento. Vê como é que é. Eu nunca tinha pregado em Ruth. Eu tinha pregado em quase todos os livros da Bíblia, mas Ruth não tinha pregado. É um livro maravilhoso. Tem tantas lições. Então, a palavra de Deus, ela é surpreendente, às vezes, para nós que a conhecemos, né? Com coisas que às vezes a gente não percebe na leitura diária, na leitura cotidiana. Muito bem. Qual é o livro que nós estamos estudando, queridos? É o livro de Ruth. Quem escreveu o livro de Ruth, vocês lembram? Nós não sabemos, mas provavelmente seja Samuel quem escreveu, ok? Ele foi escrito, a época desse livro foi na época dos juízes. Havia uma crise entre o povo moral e espiritual, e na cidade de Belém, que quer dizer casa do pão, havia fome. É difícil isso, né? A casa do pão não tinha pão. E aí uma família que vivia em Belém, que era a terra da promessa, toma uma decisão e vai para uma outra terra, uma terra estrangeira, a terra de Moabe, que nós explicamos que era uma terra idólatra, uma terra que não gostava de Deus, que inclusive fazia coisas que desagradavam muito a Deus. Mas essa família é capitaneada pelo seu líder, pelo marido, pelo homem. Ele toma uma decisão, ao nosso ver, equivocada, porque sai da terra do pão, da terra da promessa, e vai para uma terra da perdição e expõe a sua família a esse novo ambiente, nessa terra muito difícil de morar. E lá ele escolhe um preço terrível dessa decisão. O que acontece na terra de Moabe? Elimeleque, que quer dizer Deus é o meu rei, ele morre lá nessa terra e deixa sua esposa Noemi viúva. Os seus filhos Malom e Quilion se casaram com Orfa, na ordem, com Ruth e com Orfa. E esses dois filhos de Noemi morrem também na terra que eles foram morar. E a gente sabe que pela história que foi contada de uma forma tão linda esses domingos, eu sugiro a vocês que assistam outras pregações que foram feitas, né? Pastora Mônica, o Maurício, o pastor Márcio, foram lindas as pregações. Então hoje eu tenho o privilégio de fechar o livro, é o epílogo dessa novela, dessa narrativa linda da Bíblia, tá bom? Então já contextualizei, eles voltaram para Belém, porque ouviram falar que lá em Belém agora tinha pão, né? Então Deus os traz de volta.
E Noemi ficou com o encargo de cuidar das suas 2 noras, que eram Orfa e Ruth. Ela diz para elas: olha, voltem para a família de vocês, que eu não tenho o que dar para vocês. Eu não tenho filhos, não vou conseguir casar para dar filhos, para suscitar uma descendência a vocês. E aí Orfa resolve voltar para a terra, mas Ruth acompanha Noemi e volta para a terra, para Belém, a terra do pão. Tá certo? Muito bem. Então, a história de Noemi, eu fiz umas anotações aqui, ela começa com fome, com imigração, com dor, com lágrimas, com morte, e ela termina com alegria, fertilidade, esperança, nascimento e redenção. A dor da morte se transformou em regozijo e alegria pela vida. O livro de Ruth pode ser considerado como o Evangelho de Cristo em miniatura, em que o Redentor, que se levanta para transformar maldição em bênção, viuvez em vida, e leito em luto e louvor. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora, vamos expor a palavra de Deus, depois de fazer esse preâmbulo, essa contextualização, esse pano de fundo. Capítulo 4 de Ruth, a última porção, que vai dos versículos 13 ao 22. Vamos ler o texto? Todos abrirem suas Bíblias. Hoje não tem bombom, mas eu estou vendo que tem bastante Bíblia. Graças a Deus. Vamos ler? Diz assim: na doce e inerrante palavra de Deus. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Repita comigo: neto, que será o seu resgatador. Agora eu vou continuar a leitura. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Fala comigo: melhor do que 7 filhos. A bênção era ter filhos. Ruth era para Noemi melhor que 7 filhos. E 7 é o número da perfeição, certo? Versículo 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Muito bem. Nós presbiteranos independentes, pelo menos eu tenho esse costume, de estudar a Bíblia e dividir a porção que estudo em tópicos, em lições. Então eu vou dividir, para não fugir da nossa maneira de agir, em 3 pontos, em 3 lições, tá bom? A primeira lição, eu creio que pode colocar na tela: Deus que renova a história. Diga comigo: Deus que renova a história. Versículos 13 a 15. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. O versículo 13 diz assim, queridos: e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. O que o texto está dizendo é que o Senhor fez o quê? Concedeu. Qual é a perspectiva? Como é que a gente olha para essa expressão?
quem dá filhos, quem é? É Deus. Deus concedeu para aquela mulher, Ruth, tivesse um filho. Nessa perspectiva, os filhos são de quem? De Deus, porque Ele que nos dá. Os filhos, a gente sabe pelo Salmo, que eles são presente do Senhor. Eles não são um acidente de percurso. Está claro isso para você? Nós não planejamos ter filho agora. Desculpa, Deus planejou. Eles vêm quando Deus quer. Às vezes você pode não ter filhos ainda, calma, Deus vai lhe dar filhos. Eles são presente de Deus, até aqueles que nós não planejamos. Deus é a fonte da vida. Agora vejam comigo, se a concepção de um filho é uma concessão, um presente de Deus, então eu lhes pergunto e você não precisa responder, só pense. Se é assim, o aborto não pode ser visto como normal, como um direito da mãe. Sim ou não? Se é de Deus, se foi Deus que concedeu, se foi Ele que gerou no ventre da mãe, isso quer dizer que o filho pertence a Ele em primeiro lugar. Eu não tenho direito de tirar a vida dessa criança, seja qual for a situação. Reverendo Hernandes diz o seguinte: a interrupção da vida não deveria ser apenas restrita à decisão entre o médico e a mãe. Trata-se de uma nova vida, obra-prima nas mãos de Deus. Efésios 2:10. Somos o que de Deus? Feitura, obra-prima de Deus. Wiersbe diz o seguinte, e é estarrecedor o que esse cara diz. É um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: nos Estados Unidos, a cada ano 1,5 milhão de bebês são legalmente mortos, ainda no ventre. E seus pedaços são removidos do ventre da mãe como se fossem tumores cancerosos. Uma enfermeira comentou com Wiersbe que no hospital que ela trabalha, em uma ala, eles trabalham noite e dia para manter os bebezinhos vivos. E em outra ala, eles matam os bebês. É estarrecedor saber que hospitais fazem isso oficialmente, legalmente. Aborto não é aprovado por Deus, tá bom? A lei tem ali as suas considerações sobre estupro, sobre alguma coisa a mais, que a gente tem que respeitar a lei. Mas aborto não é natural. É um crime. Você está matando uma criança. Versículo 13 diz assim: assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. O que mais que diz aí? Me ajudem. Ele teve relações com ela. Muito bem. Quando que ele teve relações com ela? Quando? Depois que ele se casou com ela. Você lembra o que Noemi sugeriu a Ruth? Falou: minha filha, você vai lá na terra desse homem, que esse homem vai ser importante na sua vida. Você vai lá, coloca uma roupa bonita, toma um banho, põe as suas essências, seus aromas e se deita aos pés dele. Ela foi e se deitou aos pés dele na eira. Aquele homem era honrado. Ele não era um sem vergonha. Ele disse o que para Ruth? Porque ela foi lá, como a Mônica, a pastora Mônica disse, foi lá para pedir ele namoro, né? Ele disse assim: minha filha, não deixe que ninguém perceba que você veio aqui, que mulher esteve aqui. Mas eu vou tratar disso. Você poderia ter ido atrás de moços, de jovens, mas você veio atrás de mim. Bendito seja o Senhor. Aquele homem era honrado. Aquele homem respeitou aquela mulher. Gente, eu quero dizer para você o seguinte: hoje a normalidade, eu faço muitos casamentos. E a primeira pergunta que eu pergunto, porque eu faço ao casal, é: vocês já tiveram uma relação sexual? Só qual é a resposta deles? 99%? Sim. A relação íntima entre o casal, entre namorados ou noivos, ficou normal. Isso não é bíblico, queridos.
Aqui está uma prova de que aquele homem respeitou Ruth e só teve relações com ela depois que ele se casou com ela. O sexo, ele não pode ser usado para o bel prazer, como eu quero. O sexo é para o casamento. Muito bem, Boaz não apenas pagou o preço da terra, ele tomou Ruth por mulher, não se envergonhou de que ela fosse moabita, de que ela fosse pobre e que ela fosse viúva. Spurgeon diz o seguinte, os pregadores mais lidos até hoje, ele diz o seguinte: Cristo não tem vergonha de desposar nossa natureza. Ele a tomou com todas as suas fraquezas para nos fazer participarmos da sua glória. John Piper, em suas pregações, diz o seguinte: Boaz é uma sombra e Cristo é a substância. O Evangelho é Deus entrando em nossa miséria, não apenas para pagar dívidas, mas para nos tornar a sua noiva. Cristo não só perdoa o nosso passado, mas Ele se une a nós e escreve um novo futuro em nossas vidas. O que aquele homem fez, aquela mulher, que ele foi o seu resgatador, Cristo fez conosco e faz todos os dias. Versículo 14 diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor Deus, seja o Senhor que não deixou. Veja o que ele diz lá, versículo de número 14: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Eu pedi para vocês repetirem: neto que será o seu resgatador. Na verdade não foi Boaz que resgatou, quem foi o neto, o filho de Boaz, ok? Aquelas mulheres que no capítulo 1 testemunharam o retorno amargo de Noemi, e você lembra que a própria Noemi, quando chega à terra de Belém, ela diz assim: não me chame mais de Noemi, que era admirável, que era uma pessoa alegre, mas agora me chamem de Mara, e quer dizer amarga. Aquelas mulheres que viram a própria Noemi dizendo para ser chamada de Mara, agora testemunham o que Deus fez a favor daquela mulher. E a frase: bendito seja o Senhor que não deixou de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Olha que detalhe importante: o resgatador em hebraico é Goel, como o Maurício falou, o pastor Márcio, a pastora Mônica. Goel, que é o resgatador. Aqui não se refere a Boaz, mas a Obed. Ele é chamado resgatador no sentido que por meio dele a linhagem e a herança de Elimeleque seria preservada. O uso de Goel para um bebê não é comum, na verdade é incomum, mas expressa a função que ele cumpriria no futuro, porque é ele que vai dar a sequência da família, vai resgatar a família que era de Elimeleque. Ele vai restaurar o nome, a esperança e o futuro daquela família que fora tão agredida com todos aqueles acontecimentos terríveis. Os versículos 14 e 15 nos mostram uma combinação da graça divina e da ação humana. Deus age através de pessoas comuns, queridos. Boaz, Ruth, Obed, para restaurar a vida de Noemi e também cumprir seu plano de redenção. No versículo 15 diz: pois a sua nora que ama você. Eu lembro que a pastora Mônica disse assim, né? Puxa, às vezes tem sogra que não gosta de nora, tem nora que não gosta de sogra, né? Eu não sei, queridos, vocês, mas a minha sogra era muito especial. Ela já faleceu há muito tempo. E ela me considerava muito. Eu lembro que eu ia para Ponta Grossa, eu chegava lá, sempre tinha um sorvete de uva que ela fazia. E como é que era o nome do suco? Era Nutribom, né? Super bom. Ela fazia do Super Bom porque era um suco diferente. Ela fazia tudo para me agradar. Porque ela sabia que se ela me agradasse, eu agradaria a filha dela ou vice-versa. Então, se você é nora, não fale mal da sua sogra. Se você é sogra, não fale mal da sua nora. Se ela não é como você quer, ore por ela. Se ela aceitar, aconselhe, converse.
Mas aquela nora foi uma bênção para sua sogra. E o texto está dizendo, pois a sua nora que ama você. E ela diz, sua nora é melhor do que 7 filhos. Pensa bem, uma nora ser melhor que 7 filhos para uma sogra. A Ruth era uma mulher especial. O número 7 significa perfeição. E as mulheres aqui estão dizendo que Ruth, uma moabita, valia mais que a totalidade da bênção familiar. Ruth muda a história da sua sogra, queridos. E ela, quando volta de Moabe para Belém, ela tomou uma decisão de seguir não só Ruth, mas o Deus da Ruth, o Deus da Noemi. Então, era uma mulher especial. Filhos homens eram considerados garantia do futuro. E aqui, uma nora estrangeira é colocada acima do ideal máximo. Queridos, Jesus é o filho resgatador. Obed é o resgatador terreno, mas Jesus é o resgatador eterno. Como é que isso funciona para nós, queridos? Será que há histórias em nossa vida que nos tiraram muitas coisas? Será que a nossa vida nos trouxe tantas dificuldades que nós não conseguimos, às vezes, nos enxergar espiritualmente? Quem é o nosso resgatador? É Jesus Cristo. E Ele é o resgatador eterno, nunca esqueça disso. A primeira lição qual foi? Deus. Segundo, Deus que restaura a vida. Diga comigo, Deus que restaura a vida. Versículos 16 e 17, diz assim: Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Noemi pegou o menino no colo para cuidar dele. Essa é uma das cenas mais bonitas, mais inspirativas da Bíblia. A sogra pega o neném e a nora não fica com ciúme. Eu conheço nora que não deixa a sogra pegar o filho. Ruth dá um exemplo para as mulheres de como devem tratar sua sogra. Eu sei que tem sogras que não são fáceis. Eu sei disso. Tá bom? Mas a postura da Ruth foi uma postura de dignificar, de honrar a sua sogra. A mulher que chegou com as mãos vazias, agora tem o colo cheio de vida. O nome Mara é substituído por alegria, por consolo. Quer dizer, em vez de amarga, agora é consolo, é alegria, é nascimento, é fertilidade. John Stott diz, a cruz não apenas nos perdoa, mas restaura o que o pecado destruiu, a comunhão, a dignidade e a esperança. Quando o texto diz que Noemi tomou o menino no colo, não é apenas um gesto físico, mas sim espiritual. Antes aquele colo de Noemi estava vazio, era um colo que era amargo, era um colo que era rancoroso, porque ela tinha muita dificuldade de entender o que havia acontecido na vida dela. Mas aquele colo passou a ser um colo que encheu a vida de Noemi de alegria, porque a promessa de Deus, a promessa de vida se cumpriram na vida dela. Queridos, a graça de Deus se manifesta por meio de lealdade, e nesse caso a lealdade de Boaz e Ruth, e a vida de Noemi é renovada. Pensa bem, tenta voltar a história e lembrar como que era Noemi lá, o que aconteceu com ela lá em Moabe. Essa mulher desesperançada, magoada, ressentida, amargurada, agora pega uma criança no colo, que será o seu resgatador, que vai dar continuidade à sua família, que vai haver uma linhagem através dela, e a gente sabe a linhagem que vem depois dela. Sabemos ou não sabemos? Jesus vem dessa linhagem, queridos. Quem poderia imaginar que isso iria acontecer uma nora moabita,
que era discriminada pelos judeus, que era rejeitada pelos judeus, essa nora vem abençoar a sua sogra e vai gerar um filho que vai resgatar a linhagem da família de sua sogra. Queridos, as vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e deram o nome de Obed. Aqui a comunidade reconhece que aquele filho, de certo modo, é de Noemi, porque representa a continuidade de sua família e a restauração de sua linhagem. Ruth tem essa consciência de que aquela criança que ela gera seria a restauração, a reconstrução da família da sua sogra, e ela deixa com que essa criança realmente seja tida como um filho para Noemi. E sabe, queridos, me veio à mente um paralelo de Noemi. Eu fiquei lembrando da história de José. Lembra a história de José? José vivia entre os seus irmãos, e os seus irmãos tinham dele o quê? Ciúme, porque o seu pai parecia aos irmãos, e a Bíblia diz isso, gostava mais de José do que os outros irmãos. Mas José não tinha culpa disso. E José, determinado dia, ele sai à procura dos seus irmãos, e seus irmãos fazem o que com ele? O pegam, tiram a sua túnica talar, devia ser uma túnica bem colorida, bonita, tiram a sua túnica, jogam José em um poço, e aí nesse poço ele fica lá e temendo pela morte, eu creio. Mas um dos irmãos diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos vender para os ismaelitas. E assim eles o vendem o seu irmão, que vai escravo para o Egito. E com a desculpa mais esfarrapada, pegam aquela túnica, enchem de um sangue de um animal, e aí levam o pai a ter a conclusão que o filho havia sido comido por feras. E José vai para o Egito, chega lá, ele é vendido, e Potifar o leva para ser a pessoa importante da sua casa. Mas a mulher de Potifar botou o olho em José, que devia ser um moço muito, muito bonito, atazanou a vida dele. Até que um dia ela quis ter alguma coisa com ele, ele rejeitou, e ela puxou e deixou uma roupa lá. Ela inventou que ele tinha tentado assediá-la. Eu conheço um rapaz que está há 9 anos, vai ficar 9 anos na cadeia, e foi acusado de assédio, e ele me garante que não fez isso. Hoje em dia a lei está difícil, gente. Se uma mulher disser que alguém assediou, por favor, eu sou totalmente a favor de que a lei se cumpra, e quem faz isso deve pagar por isso. Mas pode ter distorções, cuidado com isso. Eu conheço uma pessoa que está presa e afirma que não fez o que diz que ele fez. Então, queridos, eu entendo o seguinte: a história de José, acontece isso, e ele é levado para a prisão. E lá na prisão ele fica um tempo, até que há um sonho do faraó que ninguém decifra. Então José, lembrado pelo copeiro, vai e decifra. E aí ele passa a ser a pessoa mais importante depois de faraó no Egito, a segunda pessoa mais importante. E eu fiz um paralelo com Noemi. E eu fico pensando assim, sabe, gente? Se Deus tivesse chegado para Noemi e dissesse para ela assim: Noemi, eu tenho um plano maravilhoso na sua vida. O seu marido vai tomar uma decisão desastrada, vai sair daqui de Belém e vai querer ir para Moabe, e você obedece o seu marido, vai para lá. E lá ele vai morrer teus 2 filhos, e você vai lá arrumar 2 noras, uma delas vai te seguir, e através dela eu vou trazer você para Belém, e em Belém ela vai se casar com uma pessoa que vai resgatar os bens que você tem, né, a terra que você tem, e vai resgatar a tua família, o nome da tua família. E aí dessa união, do nascimento dessa criança, eu vou levantar, ou eu vou trazer até Jesus sua descendência. O que Noemi teria feito se Deus falasse para ela isso? Ela não tinha ido para lá, para Moabe. O quê? Meu marido vai morrer lá? Meus 2 filhos? Então presta atenção que eu vou te falar. Deus não antecipa a história. Porque se Ele antecipar a história para nós, muitas vezes nós não vamos cumprir, vamos fugir. Mas Deus tem um propósito bom para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso.
Eu não sei o que você passou, o que você passa, as perdas que você teve, mas o fim é bom. E a história de Noemi e de Ruth é a prova de que Deus tem um plano maior. E que independente das lutas, das perdas, das dificuldades que a gente passa na vida, Ele tem o melhor para nós. Agora Ele não antecipa a história, mas fica tranquilo que no final vai ser assim. Não faz isso, porque senão a gente já atrapalha o plano dele. Sim ou não? Eu acho lindo, a criança gosta de repetir sempre o mesmo filme, já viu isso? Você passa uma, de novo, não faz assim que eles dizem? De novo. Sabe por que a criança pede? Porque ela já sabe o final, e o final é bom. Ela sempre quer ver o mesmo filme. Para nós devia ser assim, né? Se a gente acreditasse que o nosso fim sempre é melhor, a gente assistiria sempre ao filme da nossa vida tranquilo, né? Mas não, a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que Ele não está no controle. Deus tem sempre o melhor para nós. Não se esqueça disso, tá bom? Muito bem, qual é o nome que eles deram àquela criança? Obed. Sabe o que significa o nome Obed? Significa servo, aquele que serve. Essa é uma característica que ela se perpetua através dessa linhagem, ela passa por Davi e até chega em Jesus. Como que Jesus era conhecido? O servo do Senhor. Lembra Isaías, a profecia? O que Jesus falou em Marcos 10:45? Eu não vim para ser, mas vim para servir. Então, Obed significa servo. Jesus significa o quê? Significa não, mas ele se tornou servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse versículo mostra que Deus transforma pequenos atos de fidelidade em realização grandiosa, que ultrapassam gerações, culminando no próprio Messias, descendente da linhagem de Davi. Sabe o que eu tenho dito às vezes, querido? Já falei para algumas pessoas aqui. Sabe o que eu olho quando a gente está aqui nessa igreja? Eu olho que a minha descendência já está no meu neto. E eu sei que o filho do meu neto vai estar com Deus. Porque a promessa é qual? Até 1000 gerações. Você está construindo uma história em sua vida, na sua família, que tem uma sequência, que Deus vai abençoar. Então você precisa ter uma vida séria com Deus. Porque haverá uma sequência, haverá uma descendência, e ela não vai se afastar de Deus. E aqui está a prova, queridos. O resgatador resgata Noemi através de Obed. Obed passa a ser o resgatador da sua avó. E aí ele cuida da sua avó e a descendência é mantida. Aquela linhagem vem até Jesus. Obed, cujo nome significa servo, nasce aonde? Em Belém. Onde nasce Jesus? Em Belém. Os pais de Obed estavam, ou a mãe de Obed estava onde? Em terra estrangeira. Onde é que estava a mãe e o pai de Jesus? Em terra estrangeira. Não é isso? Estava fora da cidade onde ele nasceria, porque ele nasceria onde? Em Belém, mas ele morava onde? Aonde ele morava? Então, veja lá. O elo que conecta a história simples de Ruth e Boaz é o plano de Deus, tá? Obed é o pai de Jessé e avô de Davi, e ele prepara o caminho para Jesus, o verdadeiro filho de Deus e o servo por excelência. Assim, a mesma Belém, onde Obed nasce, é o lugar onde Messias viria a nascer, cumprindo Miqueias 5:2. E tu, Belém Efratas, a menor entre todas, é lá que vai nascer o Salvador. E a graça que alcança Ruth, uma estrangeira, já anuncia que esse Salvador nasceria para servir e salvar as pessoas de todas as nações. A terceira lição, queridos, Deus cumpre o propósito. Versículos 18 a 20, diga comigo. Deus cumpre o propósito.
18 diz: e essas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Queridos, a história termina apontando para Davi. E de Davi virá Jesus. Veio Jesus. Do ventre de Ruth e do colo de Noemi estão ligados à vinda do Messias. O ventre de Ruth e o colo de Noemi estão ligados à vinda do Messias. Tim Keller diz: o final de Ruth nos ensina que Deus está sempre escrevendo uma história maior do que aquela que conseguimos enxergar. Qual é a história que você enxerga sobre a sua vida, queridos? Tenta imaginar que o propósito de Deus é maior do que aquilo que você enxerga, que você vê, que você imagina. Eu quero te contar uma ilustração. Conta-se que em um leilão de escravos, um homem piedoso, cristão, comprou uma mulher em um desses leilões. E aquela mulher sofredora estava com muito rancor. Olha para aquele homem e diz: você me comprou. E agora o que você vai fazer comigo? E aquele homem que era cristão, que era piedoso, disse para ela: comprei você para te libertar. Comprei você para te libertar. Aquela mulher caiu aos seus pés, chorando, e disse: se é assim, eu quero te seguir para sempre. Se é assim, se você me comprou para me libertar, eu quero te seguir para sempre. Assim é com Jesus, queridos. Ele nos comprou com seu sangue, não para nos dominar, mas para nos libertar. Qual deveria ser a nossa atitude, queridos? A nossa atitude deveria ser dizer como aquela mulher: se é assim, eu quero segui-lo para sempre. Jesus pagou com seu sangue na cruz para nos libertar da vida de pecado que nós tínhamos, da vida insana, louca que nós tínhamos. Por isso, a única alternativa para mim e para você é segui-lo para sempre. Eu encerro dizendo o seguinte: o livro de Ruth começa com um funeral lá em Moabe e termina com o nascimento lá em Belém. Boaz foi o redentor temporal, mas Jesus é o redentor eterno. Boaz pagou com prata, Jesus pagou com sangue. Boaz redimiu uma mulher, Jesus redimiu a humanidade. Talvez nessa manhã o seu coração talvez esteja como o colo de Noemi, vazio, ferido, cansado, desesperançado. Mas o Senhor, nessa manhã, o Redentor que aqui está dizendo assim: eu quero transformar a sua história. Agora, queridos, é entrega total. Não é entrega meia boca, tá bom? É entrega total, Senhor. Entregar a sua vida a Cristo é dizer: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Escreva a tua história na minha vida. Nessa manhã, você tem a oportunidade de entregar completamente sua vida ao Redentor. Eu pedi que o Reinaldo tocasse uma música agora. Enquanto isso, eu quero que você fique em oração, porque eu quero orar no final dessa música. Veja que bonito que ele vai fazer agora aqui. Escuta essa música, você conhece, mas eu creio que vai ser de uma maneira especial para você nessa manhã. Vamos lá, gente?
Cante comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, eu quero orar com você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele tem uma linda história para a sua vida, não esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Feche os seus olhos. Ó Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Sentimos a Tua presença nesse lugar, Senhor. Sentimos o Teu agir nesse lugar em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos constrange, que nos mostra mesmo que, apesar da nossa história, talvez seja uma história triste, uma história equivocada, com decisões equivocadas, há sempre um resgatador. Jesus é o nosso resgatador. Ele entrou em nossa vida para mudar, para nos transformar. E se há pessoas aqui nessa manhã que têm uma história triste, uma história difícil, uma história de amargura, uma história de ressentimento, de dúvidas, desesperança, que o Senhor possa entrar nessas vidas nessa manhã, que haja o sentimento no coração delas de que elas precisam do Senhor. Que nessa manhã nós possamos ver o Senhor entrando em corações aqui, Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo em corações nessa manhã. Abre a porta, irmão. Abre a porta, irmã. Jesus quer entrar, quer cear com você. Que nessa manhã nós possamos sentir mesmo que a salvação chegou a este lugar. Entregamos a Ti esse tempo e pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa semana, em tudo que formos fazer. E tudo que fizermos, estejamos debaixo da Tua santa vontade, sabendo que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. É em Teu nome, Jesus, que eu oro, agradecido. Amém. Receba a bênção, o grande e maravilhoso amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, ensino, a unção do Espírito Santo,
esteja sobre a sua vida, sobre a sua história nova em Cristo e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas.